Joseph Hartsfield era um homem de 46 anos de idade, que levava uma vida dedicada ao seu trabalho profissional como oficial de condicional na cidade de Huntsville, situada no estado do Texas, antes de seu trágico falecimento no início do ano de 2023. Ele se encontrava em um momento de transição pessoal, com seus filhos ficando mais velhos e independentes, o que o deixou emocionalmente pronto para buscar um novo e duradouro relacionamento amoroso. No início do ano de 2022, Joseph decidiu utilizar um aplicativo de namoro para conhecer novas pessoas, e foi por meio dessa plataforma digital que ele encontrou Sarah Jean, que na época tinha 47 anos de idade. Durante as interações iniciais, Sarah se apresentou de forma extremamente positiva e envolvente, descrevendo-se como uma mulher inteligente, carismática e uma veterana das Forças Armadas com uma carreira sólida. Ela afirmou ter servido ao Exército dos Estados Unidos por 20 anos, tendo alcançado o prestigioso posto de sargento de primeira classe, além de se descrever como uma mãe dedicada a 4 filhos que já eram adultos. Joseph sentiu que havia finalmente encontrado a parceira ideal, alguém que o fazia se sentir a pessoa mais importante de todo o mundo. O relacionamento amoroso entre os dois avançou de maneira extremamente veloz e intensa, culminando na celebração do casamento apenas 3 meses depois de terem se conhecido pessoalmente. A união formal e legal ocorreu no dia 22 de fevereiro de 2022. Logo após a cerimônia de casamento, o casal tomou a decisão de se mudar para uma nova residência localizada em Beach City, que é uma pequena e pacata comunidade com cerca de 3.000 habitantes, situada na periferia de Houston. Esta nova moradia ficava a uma distância de 2 horas de viagem da família de Joseph, situada em uma área geográfica cercada por amplos gramados e lagos, com vistas panorâmicas para a Trinity Bay. Joseph acreditava estar começando uma vida promissora e idílica, mas essa rapidez extrema no início da vida conjugal gerou uma onda de preocupação imediata entre seus amigos mais próximos e seus familiares. Muitos ficaram profundamente chocados com a velocidade dos acontecimentos e sentiram que Joseph estava se precipitando em um compromisso sério com uma desconhecida. Algumas colegas de trabalho chegaram a alertá-lo diretamente em Huntsville, pedindo para que ele não se casasse tão depressa com alguém que mal conhecia. Infelizmente, a felicidade inicial e o clima de lua de mel não duraram muito tempo. No final do ano de 2022, o casamento já apresentava sinais severos de desgaste, instabilidade emocional e muita toxicidade. Sarah passou a usar a rede social Facebook para postar mensagens venenosas e ataques públicos contra o caráter do marido. Em uma postagem datada de 29 de dezembro de 2022, ela sugeriu que Joseph sofria de sérios problemas de dependência emocional com a própria mãe e que agia como uma criança em estado de desenvolvimento interrompido. Enquanto Sarah expressava seu desdém publicamente para todos os seus contatos, a situação dentro da residência em Beach City se tornava cada vez mais perigosa e sufocante. Joseph começou a confidenciar para seus amigos íntimos e para seus pais que estava sentindo um medo profundo e paralisante em relação às atitudes, ameaças e ao temperamento explosivo de sua esposa. Ele chegou a dizer explicitamente para sua mãe que Sarah o levaria à loucura total se ele permanecesse naquele casamento por mais tempo. O medo era tão real e fundamentado que ele começou a fazer planos secretos para sair de casa, chegando a abrir uma conta bancária individual na cidade de Huntsville, para garantir sua independência financeira imediata. Ele também havia feito arranjos para ficar temporariamente na residência de um parente próximo, assim que conseguisse resolver suas pendências em Beach City. Toda essa tensão acumulada e os planos de fuga atingiram um ponto crítico e sem volta exatamente à meia-noite do dia 7 de janeiro de 2023. Naquele exato momento, o escritório do xerife do condado de Chambers recebeu uma ligação telefônica de emergência vinda da casa de Sarah e Joseph Hartsfield. Sarah relatou ao operador do serviço de socorro
que havia acabado de encontrar seu marido, que era portador de diabetes, inconsciente em sua cama. Ela afirmou que, ao perceber que ele não respondia aos seus chamados, tentou reanimá-lo por conta própria, fornecendo geleia e suco de frutas para tentar elevar seus níveis de glicose no sangue, que ela descreveu como perigosamente baixos, mas não obteve qualquer sucesso na tentativa. Uma equipe de paramédicos foi enviada ao local e transportou Joseph às pressas para o Hospital Metodista de Houston, situado na região de Baytown, onde ele deu entrada em estado de saúde extremamente crítico. No ambiente hospitalar, os médicos iniciaram protocolos intensivos para tentar salvar sua vida. Ele recebeu doses repetidas de glicose por via intravenosa, mas os níveis de açúcar no sangue continuavam a cair drasticamente de forma inexplicável. Joseph nunca recobrou a consciência, entrando em um estado de coma profundo, com danos cerebrais extensos e permanentes diagnosticados logo no atendimento inicial. Enquanto Joseph lutava pela vida na unidade de terapia intensiva, Sarah passou a moldar a narrativa dos fatos em suas redes sociais. Inicialmente, ela postou em seu perfil que o coma era o resultado direto de Joseph não gerenciar sua própria aplicação de insulina de maneira correta. No entanto, apenas um dia depois ela mudou drasticamente a versão dos fatos, afirmando que os médicos haviam agora confirmado que Joseph sofrera um acidente vascular cerebral isquêmico causado por anos de consumo excessivo de junk food e comida não saudável. Essa mudança repentina de história e as circunstâncias suspeitas da doença de Joseph despertaram desconfiança imediata na equipe de enfermagem e médica que o atendia. Uma enfermeira da unidade de terapia intensiva decidiu entrar em contato com o xerife local, pois suspeitava fortemente de uma overdose de insulina intencional e criminosa em Joseph. Com base nesse relato profissional, o xerife Brian Hawthorne iniciou as diligências formais de investigação no hospital exatamente às 18h30 do mesmo dia em que Joseph havia sido internado. Sarah foi formalmente identificada como a única pessoa que esteve presente com a vítima no momento exato de seu colapso físico em casa. Durante as interações, funcionários do hospital descreveram o comportamento de Sarah como teatral, exagerado e muito estranho para a situação. A investigação técnica aprofundada revelou que Joseph utilizava um monitor contínuo de glicose em seu braço, que estava conectado a um aplicativo instalado nos telefones celulares de ambos os cônjuges. Os registros digitais desse dispositivo mostraram que alertas sonoros de perigo extremo soaram repetidamente durante toda a noite do incidente, muito antes de Sarah finalmente pedir ajuda ao serviço de emergência. O sistema indicou que o açúcar no sangue estava em níveis críticos por muitas horas sem intervenção. Joseph permaneceu internado sem apresentar qualquer resposta mínima ao tratamento durante 8 dias consecutivos. No dia 15 de janeiro de 2023, Sarah tomou a decisão final de retirar o suporte de vida, o que resultou no falecimento imediato de Joseph. Com base na forte suspeita de crime, os detetives conseguiram um mandado de busca judicial para a residência do casal em Beach City. Durante a busca minuciosa no quarto, os investigadores encontraram 10 canetas de insulina vazias jogadas no chão, exatamente ao lado da cama de Joseph. A presença desses itens e as evidências digitais contradiziam frontalmente o relato cronológico que Sarah forneceu sobre seus movimentos e ações naquela noite. Os médicos legistas e a equipe do hospital deduziram, por meio de análises clínicas, que a glicose no sangue de Joseph esteve em níveis baixos por pelo menos 6 horas antes do chamado de emergência ser realizado. Sarah tentou justificar sua inação perante os detetives, alegando que não estava se sentindo bem e que acabou dormindo profundamente no sofá da sala, o que a teria feito ignorar todos os alertas sonoros do monitor. Ela chegou a afirmar que o aparelho costumava disparar alertas falsos com frequência, por isso não se preocupou com os sons naquela noite específica. No entanto, os investigadores descobriram que Sarah frequentemente acessava o telefone de Joseph e bloqueava os números de seus familiares sem que ele soubesse, com o objetivo claro de isolá-lo de qualquer apoio externo.
Imediatamente após a confirmação da morte no hospital, Sarah providenciou a cremação extremamente rápida do corpo de Joseph, o que foi visto como uma manobra para ocultar provas. Um obituário online foi publicado por ela afirmando que a morte ocorreu devido a complicações naturais de um acidente vascular cerebral isquêmico, ignorando solenemente todas as evidências físicas de insulina encontradas pelos detetives em sua própria casa. O comportamento de Sarah, desde as postagens de ódio nas redes sociais até a manipulação da causa da morte, tornou-se o ponto central da investigação inicial sobre o que realmente aconteceu naquela noite silenciosa em Beach City. Os levantamentos realizados pelas autoridades durante a fase de investigação revelaram detalhes inquietantes sobre a trajetória de vida e o comportamento de Sarah Jean Hartsfield. A polícia descobriu que, ao longo de sua vida adulta, a acusada manteve um estilo de residência extremamente instável, tendo vivido em 39 locais diferentes, espalhados por diversos estados do país. Além dessa mobilidade geográfica incomum, a vida conjugal de Sarah era marcada por uma sucessão de casamentos que terminavam de forma conturbada. Joseph Hartsfield era, na realidade, o seu quinto marido, um fato que não era de conhecimento total de muitos amigos e colegas da vítima, que acreditavam estar diante de um relacionamento mais convencional e transparente. Durante as diligências, os detetives localizaram e entrevistaram pelo menos 3 ex-maridos que ainda estavam vivos. O relato desses homens foi unânime e aterrorizante, pois todos descreveram que, em algum momento da convivência, passaram a temer genuinamente por suas próprias vidas devido ao comportamento de Sarah. Eles afirmaram que todas as pessoas que se envolviam em relacionamentos com ela acabavam querendo sair da relação por puro medo de sofrerem algum dano físico. A análise das comunicações de Sarah no final do ano de 2022 mostrou que a relação com Joseph havia atingido um nível insuportável de toxicidade. Em mensagens enviadas a amigos em dezembro daquele ano, ela demonstrava um ódio crescente e descrevia o marido como um verdadeiro pesadelo em sua vida. Sarah queixava-se de que Joseph era financeiramente irresponsável e que ele estaria apenas buscando alguém que sustentasse seu estilo de vida. No dia 29 de dezembro de 2022, ela utilizou sua conta no Facebook para publicar críticas agressivas voltadas à maturidade emocional de Joseph, afirmando que homens com problemas mal resolvidos com as mães transformavam casamentos em creches. Em meio a esse cenário de separação iminente, Sarah escreveu uma mensagem privada para uma amiga, afirmando ter um plano que já estava pronta para implementar e executar, o que a polícia interpretou como um indício claro de premeditação. Em seus depoimentos formais prestados às autoridades de segurança, Sarah Jean Hartsfield adotou uma postura de negação absoluta e constante. Ela negou veementemente ter administrado qualquer tipo de substância letal ou doses excessivas de insulina em seu marido durante o tempo em que estiveram sozinhos na residência. Para tentar justificar o estado em que Joseph foi encontrado, ela manteve a versão de que naquela noite não se sentia bem e acabou caindo em um sono profundo no sofá da sala. Segundo sua narrativa, isso explicaria o motivo de ela não ter ouvido os diversos alarmes sonoros emitidos pelo monitor de glicose que ambos possuíam em seus aparelhos celulares e que deveriam ter alertado sobre a queda nos níveis de açúcar. Quando questionada sobre o atraso de aproximadamente 1 hora entre o momento em que supostamente encontrou o marido inconsciente e o chamado efetivo para o serviço de resgate, Sarah justificou que tentou tratá-lo por conta própria, usando alimentos doces, como geleia e suco de frutas. Durante o interrogatório, ela mudou o foco das suspeitas, alegando que estava sendo vítima de uma campanha de ódio e difamação movida exclusivamente pela família de Joseph, que nunca teria aceitado o casamento dos dois. Sobre a presença das 10 canetas de insulina vazias encontradas pelos investigadores ao lado da cama, Sarah afirmou que Joseph não gerenciava bem a própria medicação e que aquelas canetas eram apenas o resultado do descuido dele com a saúde. Em uma declaração que gerou indignação, ela afirmou que sua única culpa em toda essa situação trágica era ter o péssimo hábito de escolher maridos horríveis.
Mesmo enquanto permanecia sob custódia na cadeia do condado de Chambers, Sarah continuou a exercer sua defesa de forma pública, enviando comunicados à imprensa e para emissoras de televisão locais. Nessas mensagens, ela reafirmava que a verdade viria à tona e que sua inocência seria provada, levando-a finalmente à liberdade. Sarah alegou que Joseph ficaria horrorizado ao ver a campanha de ódio que estava sendo feita contra sua esposa e que ela sempre tentou estender ramos de oliveira para a família dele, mas que foi repetidamente rejeitada e deixada para sofrer sozinha o luto pela perda do companheiro. A investigação aprofundada baseou-se fortemente no cruzamento de dados digitais e forenses que desmentiram sistematicamente as alegações da acusada. A análise técnica detalhada do aplicativo de monitoramento de glicose de Joseph confirmou que os níveis de açúcar no sangue da vítima atingiram patamares críticos e fatais entre 4 a 6 horas antes de Sarah realizar o chamado para o serviço de emergência. Isso indicava que o sofrimento de Joseph foi prolongado e que os alertas sonoros de perigo tocaram por horas sem que nenhuma assistência fosse prestada. Além disso, os registros digitais do próprio celular de Sarah mostraram que o aparelho estava sendo utilizado de forma ativa e constante durante o exato período em que ela alegou estar dormindo profundamente no sofá. Um painel composto por médicos especialistas revisou minuciosamente os resultados da autópsia e os prontuários hospitalares, concluindo que a morte foi causada pelos efeitos tóxicos de uma dose maciça de insulina no organismo. Com base nessas descobertas, a análise forense descartou totalmente a hipótese inicial de que um acidente vascular cerebral isquêmico natural pudesse ter sido a causa primária do óbito. Os peritos criminais também identificaram que a quantidade de canetas de insulina encontradas na cena era totalmente desproporcional ao uso diário prescrito para o tratamento de Joseph, sugerindo uma administração forçada ou intencional de grandes volumes da substância. Outro elemento crucial surgiu através de mensagens recuperadas dos dispositivos eletrônicos da família. Descobriu-se que Sarah havia enviado instruções específicas para sua filha, Ashley, sobre como ela deveria agir e o que deveria dizer, caso a mãe algum dia precisasse se defender de um parceiro doméstico violento. Essa descoberta foi interpretada pelos promotores como uma tentativa de preparar o terreno para uma futura alegação de legítima defesa, um padrão que Sarah já havia utilizado com sucesso em incidentes anteriores de sua vida. Os dados forenses pintavam o quadro de uma morte que não foi acidental, mas sim o resultado de uma ação deliberada que ignorou deliberadamente todos os avisos eletrônicos de vida ou morte que soavam no ambiente doméstico. Enquanto o caso no Texas avançava, os investigadores descobriram um incidente fatal, ocorrido anteriormente no estado de Minnesota, que guardava semelhanças perturbadoras. Em maio de 2018, Sarah havia matado seu então noivo, David Bragg, na pequena cidade de Garfield. David, que era um veterano da Força Aérea de 43 anos, foi morto com um único tiro certeiro no coração desferido por Sarah dentro da própria residência que os dois dividiam. Naquela ocasião, Sarah alegou à polícia que David havia entrado em um acesso de ciúmes violento devido a uma visita do ex-marido dela, Christopher Donahue, e que ele teria pego uma de suas armas. Ela afirmou que disparou de volta às cegas enquanto tentava se proteger atrás do corrimão da escada. Entretanto, a família de David Bragg sempre contestou essa versão com veemência, destacando que David era um exímio atirador e um homem de temperamento calmo que jamais teria se comportado de forma agressiva. Na época do crime em Minnesota, o promotor do condado de Douglas, Chad Larson, decidiu não apresentar acusações formais contra Sarah, aceitando a tese de que ela agiu em legítima defesa. Contudo, novas informações obtidas após a prisão de Sarah no Texas indicam que David Bragg estava infeliz no relacionamento e planejava terminar o noivado para deixar Sarah pouco antes de ser morto. A filha de Sarah, Ashley, também forneceu informações
sugerindo que a mãe teria planejado a morte de Bragg na esperança de que seu ex-marido, Christopher Donahue, a aceitasse de volta caso o noivo estivesse fora do caminho. Diante desses novos fatos e do padrão de comportamento identificado no Texas, o caso da morte de David Bragg foi oficialmente reaberto pelas autoridades de Minnesota para uma nova e completa investigação. A família de Bragg declarou que finalmente sente que a justiça pode ser feita após anos de dúvidas sobre as circunstâncias daquela noite fatal no Minnesota. No ano de 2021, uma acusação de extrema gravidade surgiu contra Sarah Jean Hartsfield, partindo de seu terceiro marido, Christopher Donahue. Ele afirmou às autoridades que Sarah havia planejado o assassinato de sua atual esposa, Heather, com o objetivo de desestabilizá-lo emocionalmente. Segundo Christopher, o plano consistia em deixá-lo tão abalado pelo luto que ele desistiria de lutar pela custódia das duas filhas menores do casal. Para executar essa missão, Sarah teria manipulado seu quarto marido, David George, entregando-lhe uma arma de fogo e dando ordens explícitas para que ele não voltasse para casa até que o ato fosse concluído. David George chegou a viajar de Minnesota para o Arizona, utilizando um veículo preto que teria sido adquirido especialmente para não ser identificado durante a ação criminosa. Câmeras de segurança instaladas na campainha da residência dos Donahue registraram o momento em que David George se aproximou da porta carregando um buquê de rosas, fingindo ser um entregador de flores para Heather. No entanto, o plano falhou quando o próprio Christopher atendeu o chamado em vez de sua esposa. Ao ser confrontado, George hesitou, disse que precisava verificar se havia um cartão com as flores e abandonou o local rapidamente. O complô só veio à tona porque as filhas de Sarah ouviram as conversas sobre o planejamento da morte e decidiram alertar o pai, que prontamente acionou o Departamento Federal de Investigação. Na época, David George negou as intenções assassinas em seus depoimentos iniciais, o que impediu a formalização de acusações criminais imediatas contra Sarah por esse episódio específico. A investigação aprofundada revelou que o rastro de destruição de Sarah incluía um padrão recorrente de incêndios suspeitos que atingiam aqueles que se opunham aos seus interesses. Titus, seu primeiro marido, relatou um incidente em que sentiu um forte cheiro de combustível e viu Sarah fugindo de sua propriedade no meio da noite. Ao inspecionar a casa, ele encontrou gasolina espalhada pelas paredes externas e galões vazios jogados no chão, concluindo que ela tentou incendiar o imóvel com ele e sua nova esposa dentro. Outro episódio ocorreu em 2014, no Missouri, logo após Sarah ser excluída da herança de sua avó Merle. Cody, irmão de Sarah, acordou às 2 horas da manhã com uma fumaça preta sufocante e conseguiu resgatar sua esposa e seu sobrinho de 8 anos de idade antes que a casa fosse totalmente consumida pelas chamas. Durante a perícia desse incêndio, o marechal dos bombeiros notou que Sarah apresentava erupções cutâneas de era venenosa no rosto. Essa mesma planta cobria toda a área nos fundos da propriedade onde o fogo teve início, o que sugeria sua presença física no local exato da origem das chamas. 2 anos depois, a casa de outro ex-namorado, Brian Altus, também foi destruída pelo fogo apenas 20 minutos após ele sair para comemorar o fim do namoro. Além disso, o filho de Sarah, Ryan Donahue, forneceu relatos perturbadores sobre abusos físicos sistemáticos sofridos durante a infância. Ele descreveu espancamentos violentos que duravam horas e o deixavam tão lesionado que precisava faltar às aulas por semanas para que os professores não notassem as marcas em seu corpo. A habilidade de Sarah para agir com frieza foi atribuída por seus superiores militares à sua inteligência acima da média e ao seu treinamento como analista de inteligência do exército. Ela era descrita como alguém capaz de compartimentalizar emoções de forma extrema, o que pode explicar a calma demonstrada em situações de morte ao seu redor. Esse comportamento foi observado no falecimento de seu pai biológico, Thomas Smith, em 2015. Apenas 3 dias após ser levado de Missouri para o Texas para ser cuidado por Sarah, o homem morreu de forma súbita. Sua neta, Ashley, relatou ter visto Sarah administrar diversas pílulas ao avô,
pouco antes de ele sofrer um colapso e falecer por causas que foram inicialmente registradas como naturais. Outras mortes suspeitas conectadas ao círculo social de Sarah também foram revisadas, como a de Rebecca Coons, que morreu inesperadamente em janeiro de 2018. Logo após esse óbito, Sarah casou-se com o viúvo, David George, e passou a viver na mesma residência que fora de Rebecca. A família de Rebecca notou que George se desfez rapidamente de todos os pertences da falecida e realizou a cremação do corpo de forma acelerada, repetindo o comportamento que Sarah adotaria anos depois com Joseph Hartsfield. Os investigadores também voltaram sua atenção para a morte do irmão de Sarah, ocorrida em 1990, quando ele tinha apenas 10 anos de idade. Ele foi encontrado estrangulado por uma coleira de cachorro na varanda de casa, um caso considerado acidental na época, mas que passou a ser visto como parte de um padrão bizarro de tragédias. O cerco contra Sarah começou a se fechar quando a promotora distrital Cheryl Leak Henry convocou uma sessão de emergência do grande júri para garantir seu indiciamento. Havia um receio real de que, devido ao seu treinamento militar e aos seus recursos, ela pudesse fugir do condado de Chambers antes da conclusão das perícias laboratoriais. Testemunhos de vizinhos em Beach City confirmaram que nos últimos meses de vida de Joseph, Sarah exercia um controle rigoroso sobre ele, impedindo contatos externos e isolando-o de seus entes queridos. A cooperação entre as polícias do Texas, Minnesota e Missouri permitiu que os promotores apresentassem um perfil completo de uma mulher que deixava um rastro de incêndios e mortes por onde passava. A prisão formal de Sarah Jean Hartsfield ocorreu em sua residência no dia 3 de fevereiro de 2023. Ela foi acusada de assassinato em primeiro grau pela morte de Joseph Hartsfield, com uma fiança estabelecida inicialmente em $5 milhões. Mesmo com a redução da fiança para $2 milhões, Sarah permaneceu detida por não possuir fundos para o pagamento. Durante as audiências, a promotoria enfatizou que ela representava um perigo para a sociedade e um alto risco de fuga. Sarah decidiu substituir seus advogados públicos por uma equipe particular e manteve sua alegação de inocência, afirmando estar sendo vítima de uma perseguição injusta e de um assassinato de reputação em nível nacional. O julgamento de Sarah Hartsfield pelo assassinato de Joseph finalmente ocorreu no condado de Chambers, atingindo seu desfecho em outubro de 2025. Durante as sessões, a promotoria apresentou uma evidência tecnológica decisiva que selou o destino da acusada. Dados extraídos dos telefones celulares revelaram que Sarah configurou a si mesma como contato de herança da conta Apple de Joseph, exatamente no período em que os níveis de açúcar no sangue dele estavam em patamares críticos e fatais. Essa ação digital, realizada enquanto ela alegava estar dormindo, provou que ela estava acordada e ciente da agonia do marido. Após apenas 15 minutos de deliberação efetiva, os jurados retornaram com o veredicto de culpada. No dia 9 de outubro de 2025, o júri sentenciou Sarah Jean Hartsfield à prisão perpétua pelo assassinato de seu quinto marido. Além da pena de reclusão, ela foi condenada ao pagamento de uma multa no valor de $10 mil. Sarah só poderá solicitar a liberdade condicional após cumprir 30 anos de sua sentença. Um jurado relatou posteriormente que a rapidez da decisão se deveu à clareza das evidências digitais e ao fato de que o comportamento de Sarah no tribunal parecia ser apenas uma encenação teatral. Atualmente, em março de 2026, Sarah está cumprindo sua pena na unidade Hobby em Marlin, no Texas.